paz do Senhor para todo o povo de Deus que me assiste. Estou aqui para fazer uma pergunta a respeito da oração. A oração é uma necessidade ou a oração é um relacionamento com Deus? Antes de você responder essa pergunta, eu te deixo aqui uma dica, um conselho. Procure, meus queridos, aprender a orar da maneira correta. Procure aprender a orar da maneira que agrada a Deus. E por que eu estou dizendo isso? Porque os próprios discípulos de Jesus tiveram interesse em aprender a orar de maneira correta. E para isso eu trago a memória dos irmãos que está registrado em Lucas, no capítulo 11, no versículo 1, onde os discípulos de Jesus pedem que o Senhor ensine a orar como João ensinou os seus discípulos. E Jesus começou a ministrar a respeito da oração, ensinando os seus discípulos como seria a oração correta. E para isso eu trago aqui como referência o texto que está registrado em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 10. Porque no versículo 5 ele diz: quando orares, não ore como os hipócritas, que estão nos templos, nas ruas, orando para serem vistos pelos homens. Essa era a intenção destes homens que oravam em público, com palavras eloquentes, com orações longas, para chamar a atenção do público, do povo, mas que na verdade não tinha uma vida particular de oração com Deus. Era isso que Jesus estava dizendo. Aí Jesus continua no versículo 6, dizendo: quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta, fale com o teu pai que está em secreto, e o teu pai que vê o que está em secreto te recompensará. Aí Jesus continua no versículo 7 dizendo: quando orares, não ore por vã repetição de palavras, porque não é por muito dizerem que serão ouvidos. Ou seja, essas orações repetidas, onde o coração não está aplicado, onde não há sinceridade, onde não há quebrantamento, simplesmente palavras repetidas, orações repetidas, não tem validade, não é uma oração correta que agrada a Deus. Aí o que eu acho lindo é a conclusão que Jesus faz a respeito da oração, o que está registrado no versículo 9 e 10, onde ele diz assim: quando orares, ores assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, meus queridos, essas foram as palavras de instrução a respeito da oração que Jesus ministrou aos seus discípulos a respeito da correta forma que devemos falar com Deus, que devemos orar ao Senhor. Então, eu queria aqui dizer que aprendemos, muitos têm aprendido, assim como eu, que a oração é falar com Deus. E as pessoas têm orado, as pessoas têm falado não apenas com Deus quando está orando. Tem orado e tem falado com objeto de ouro, de prata, de metal, de madeira, de barro, e tem aplicado a sua oração, a sua fé a esses objetos que nada podem fazer. Ou seja, uma oração que não agrada a Deus. Então essas pessoas, esses irmãos, devem aprender e muito a respeito da oração, deve fazer a mesma pergunta, deve buscar, assim como os discípulos de Jesus buscou. Mas eu queria dizer e trazer os irmãos a pergunta inicial: a oração, ela é uma necessidade ou a oração é um relacionamento? Eu acredito que sejam os dois, mas tem pessoas que têm orado a Deus apenas por necessidade. E é o primeiro ponto que eu queria destacar a respeito da oração. Como orar ao Senhor apenas por necessidade? Orar ao Senhor apenas por necessidade quando você lembra do Senhor somente quando você está precisando. Apenas para pedir, apenas para adquirir algo que você deseja. É como uma pessoa que trabalha em uma empresa, que tem seus superiores, que tem um chefe, que tem um patrão,
e que de repente ele está lá no seu serviço, ele fala com os seus superiores porque precisa do emprego, ele precisa da provisão, ele precisa do benefício, ele tem uma necessidade de trabalhar, ele tem uma necessidade de receber a remuneração, o seu pagamento pelo serviço. Então, ele tem interesse de falar. Isso é orar apenas por necessidade. Isso é orar apenas por precisão. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se talvez ele não precisasse desses chefes, desse serviço, talvez ele nem falaria, porque ele não tem um relacionamento. Ele tem uma necessidade, ele tem uma precisão. Tanto é que tem pessoas que têm chefe, tem pessoas que têm patrão e não gosta desse patrão. Fala com o seu patrão porque tem justamente essa necessidade. Tem essa precisão. Então não é um relacionamento. É o primeiro ponto que eu gostaria de tratar neste vídeo. O segundo ponto é quando a pessoa ora ao Senhor porque tem um relacionamento com Deus. Independente se está precisando, independente se está necessitando ou não, ele tem uma vida de oração. Ele tem uma necessidade de intimidade, não de objeto ou de algo que supra a sua vida fisicamente. A oração por relacionamento é quando você ora ao Senhor porque você deseja falar com Ele, porque você tem o desejo de estar na presença dEle. A oração por relacionamento é comparado à oração quando fazemos em prol de confiar a nossa intimidade, confiar os nossos segredos. É como falarmos como alguém que amamos muito. Ou seja, todos nós tem pessoas que amamos em nossa vida, tem pessoas que desejamos estar na presença, seja ela a nossa esposa, seja ela o esposo, seja ela filho, seja ela mãe, pai, mas tem pessoas que, é claro, que desejamos naturalmente estar na presença, que não é um peso, que não é um sacrifício falar com essas pessoas. Por quê? Porque temos um relacionamento, temos um desejo, é satisfatório. Então eu queria que você refletisse nestes 2 pontos. Porque quando você fala com Deus, porque você tem um relacionamento com Ele, a oração deixa de ser um peso, a oração deixa de ser um sacrifício. Não seria dificultoso, não seria difícil falar com Ele de manhã, ao meio-dia, ao entardecer, a todo momento, porque você tem um relacionamento, porque você tem segredo, porque você quer confiar algo da tua intimidade a qual você não confiaria a mais ninguém. Então reflita, meus queridos, porque quando muitos irmãos falam de oração, eles sentem um peso. Ah, irmão, eu não oro porque é muito difícil, eu não oro porque é muito sacrifício, eu até desejo, até quero, mas é muito difícil, é muito sacrificioso. E aí vê o fardo, vê o peso, porque ainda não está orando porque tem um relacionamento. Porque se tivesse, encararia a oração por um outro ponto de vista, uma outra expectativa. Então reflita a respeito disso. Você está orando porque você está recebendo benefício, porque você precisa, porque você tem uma necessidade, ou pelos 2 motivos, porque você realmente precisa, mas porque você tem um relacionamento com Ele. Porque a partir do momento que você começar a encarar a oração por relacionamento, buscando intimidade com o Senhor, certamente você vai aproximar cada vez mais dele, você vai orar mais, terá uma vida e um ministério de intensa oração e vai chamar muito mais atenção de Deus, porque aí você não vai orar simplesmente pelas suas causas, pelos seus próprios interesses, porque os interesses de Deus, as causas de Deus também será a tua causa, porque você também vai preocupar com as causas do seu amigo, você também vai se preocupar com as causas de Deus, porque quando nós temos alguém que desejamos, porque quando temos um amigo,
a causa do nosso amigo, o sofrimento do nosso amigo, os problemas do nosso amigo também é nosso. Encare a oração por relacionamento e a tua vida vai ser diferente na presença de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha edificado a tua vida, que ele tenha sido útil. E eu te peço, estou iniciando o canal, curta o canal, dê o seu like, compartilhe a um amigo, indique a um irmão que precisa aprender a respeito da oração. Inscreva no canal, faça parte deste ministério, faça parte desta igreja virtual, pois eu pretendo produzir muito mais vídeo que edifique a sua vida, que seja vídeo que venha falar da palavra de Deus, porque este canal é Espada do Espírito. Este é o nome do meu canal, a Espada do Espírito. Estarei aqui tratando da palavra de Deus, da genuína palavra de Deus. Que este vídeo abençoe a tua vida, em nome de Jesus.